Pessoal, então vamos para a segunda parte do conteúdo que nós vamos estudar nessa semana, que é resolver problemas práticos associado às equações. Então, qual que é a importância disso? É que no nosso dia a dia existem várias situações, como as situações financeiras, questões de física, de química, de biologia, que nós precisamos interpretar. Para isso, nós temos que saber fazer a leitura do gráfico e da sua lei de formação. Então, nós vamos relembrar as duas funções, que é a função de primeiro e de segundo grau. Então, a função de primeiro grau, ela é uma reta. E a fórmula dela é y é igual a x mais b, onde a que aparece aqui na minha fórmula é o meu coeficiente angular, que nós vimos a semana passada, vocês estão lembrados? Que é o mesmo valor do m, e o b que aparece aqui na fórmula é o coeficiente linear, ou seja, é o número que a reta corta o eixo y. Agora, se a gente for analisar o a, nós temos que quando o a for positivo, maior que zero, a minha função é crescente. E se o a for negativo, a minha função é decrescente. A outra função que nós vamos ver é a função de segundo grau, que ela é uma parábola. Então, lembrado da parábola? Olha, pode ter a concavidade para cima e a concavidade para baixo. A equação da função de segundo grau é dada por essa fórmula aqui, ó. Ax² mais bx mais c é igual a zero, onde a, b e c são os coeficientes. Agora, vamos estudar a respeito do a. Esse a pode ser positivo ou negativo. Se o a for negativo menor que zero, lembra? Minha parábola está triste, ó, para baixo, certo? Nesse caso, eu tenho esse ponto aqui, que é o ponto de máximo. Se o meu a for positivo maior que zero, minha parábola está feliz. Então, eu tenho aqui, ó, esse ponto de mínimo. Tanto esse ponto de máximo quanto esse ponto de mínimo, eles recebem o nome de vértice, certo? E o ponto de vértice, ele tem as duas coordenadas. Note, ó, aqui minha coordenada em x e minha coordenada em y. Tudo bem, pessoal? Olha aqui, ó, vamos exemplificar. Se a gente tiver essa fórmula, essa equação, para exemplificar, usaremos a função x² mais 6x menos 6. Qual que é o valor do coeficiente a? Vocês enxergam que é 1? Tem o número 1 aqui escondido na frente do x ao quadrado. Então, o meu coeficiente é 1. Então, ele é maior que zero. Se ele é maior que zero, a minha parábola está feliz. Tudo bem? Assim que a gente faz análise. Um outro ponto importante é a gente analisar o coeficiente C, que é o número independente. Olha, o C é o valor independente. O valor C é sempre o número que o gráfico corta o meu eixo Y. Então, aqui nós temos um gráfico, olha, com vértice, certo? Se esse gráfico está feliz, a concavidade para cima, com certeza meu A é maior que zero. E aqui tá o C, ó, o ponto que ele cortou o eixo Y. Tudo bem? Agora, para esses pontos de máximo e mínimo que recebe o nome de vértice, nós temos uma fórmula para calcular o vértice. Olha, esse ponto X aqui, ó, que é o X do vértice, a fórmula é menos B por 2A. E o Y do vértice é menos delta por 4A. Lembrando a fórmula de delta, ó, que é B² menos 4 vezes A vezes C. Pessoal, agora nós vamos conseguir fazer exemplos, certo? Primeiro exemplo. A promoção de uma mercadoria de um supermercado está representada no gráfico a seguir por 2 pontos de uma mesma reta. Vamos grifar reta porque é importante.
Se uma pessoa comprar 25 unidades, quanto ela deverá gastar? Vamos analisar nosso gráfico. Olha, eu tenho uma reta. Note que essa reta é decrescente, então meu M vai ser negativo. E aqui, ó, valor total da compra está no eixo Y e quantidade de comprados está no meu eixo X. Primeiro passo do meu raciocínio, vou coletar os pontos do gráfico para determinar o coeficiente angular. Então, olha aqui, eu vou chamar esse aqui de ponto 1, porque está mais perto do eixo X. Então, o meu X1 vai ser 5 e o meu Y1 vai ser 150. E vou chamar esse aqui de ponto 2, que é o ponto 30 no X, 50 no Y. Então, meu X2 é 30 e o Y2, 50. Colocando na fórmula do M, nós temos que M é igual a Y2 menos Y1, dividido por X2 menos X1. Vamos substituir os valores, ó, Y2 eu vou pôr 50, no lugar de Y1 eu vou pôr 150, no lugar de X2 eu vou colocar 30, e no lugar de X1 eu vou colocar 5. Fazendo a conta, olha, no numerador aqui em cima, 50 menos 150, menos 100. 30 menos 5 vai dar 25. Então, vamos fazer essa divisão, menos 100 dividido por 25 vai dar menos 4. Esse é meu valor de M. Guardamos esse valor. O segundo passo, eu vou fazer a equação da reta, tudo bem? Eu vou pegar qualquer ponto. Então, na forma do ioiô de Michoxô, eu poderia escolher o ponto 1 ou o ponto 2. Eu escolhi esse aqui. Então, se eu escolhi esse ponto, 30, 50, aqui no gráfico, olha, 30, 50, o meu 30 vai ser meu Y0 e meu 50 vai ser o Y0 naquela forma lá, ioiô Michoxô. Então, vamos substituir Y menos, no lugar do Y0 eu coloco 50, é igual, no lugar do M eu vou colocar o menos 4 que eu tinha encontrado, abre parênteses, X menos, no lugar de X0, 30. Vamos aplicar a distributiva aqui, olha. Então, Y menos 50, vou copiar o primeiro lado, que é igual, vamos aqui, 4 vezes X... Menos 4 vezes X vai dar menos 4. Menos 4 vezes menos 30, menos com menos, mais 4 vezes 30, 120. Agora, o próximo passo, eu pego esse 50 e jogo do segundo lado, que ele vai passar com o valor positivo. Então, Y vai ser igual, copio esse menos 4x, copio mais 120 e o 50 passou para lá positivo. Vou somar o 120 com 150, então, Y vai ser menos 4x mais 170. Bom, temos a equação da reta, mas se ele não pediu a equação da reta, por que eu calculei isso? Porque agora, no terceiro passo, eu consigo determinar o quanto ele vai gastar para comprar 25 unidades. Lembra que era essa a minha pergunta? Ó, quanto ele vai gastar para comprar 25 unidades? Lembrando que aqui no gráfico, minha unidade está no eixo X. Então, agora que eu tenho a minha equação da reta, olha lá, eu tenho a minha equação da reta, que é Y igual a menos 4x mais 170. Eu sei que Y é o valor da compra, porque tá lá no eixo Y, e o X é a minha unidade. Então, o que eu vou colocar aqui no X? 25, porque ele quer saber quanto ele vai gastar para calcular 25 unidades. Então, vamos aqui, ó. Y é igual a menos 4 vezes 25 mais 170. Y vai ser menos 100, que é 4 vezes 25, dá 100 e fica o sinal negativo, mais 170. Y é igual a 70, certo, pessoal? Então, olha, quanto que ele vai gastar? Ele vai gastar R$70. No segundo exemplo, vamos aqui, ó. Para descrever acrobacias aéreas, um avião a jato descreve arcos no formato de uma parábola. Vamos marcar
Já estão pensando em função de segundo grau? Parábola. Uma parábola de acordo com a seguinte função: y igual menos x ao quadrado mais 60. Qual é a altura máxima atingida pelo avião? Bom, ele me deu a função e quer saber a altura máxima, certo? O primeiro passo é fazer um esboço do gráfico. Para isso, nós vamos analisar os valores dados. Olha aqui, ó. Eu quero saber qual que é a altura máxima desse avião, é aqui o vértice, dessa função, menos x quadrado mais 60x. Então, vamos determinar quem são os valores de A, B, C. Olha, A é o termo que multiplica o x, que eu tenho aqui escondido o 1, então vai ficar menos 1. O B é o termo que está ao lado de x, vai ficar 60. E o C é meu termo independente, que está sozinho. Eu tenho alguém aqui? Não tenho, então o C é 0. Note que o A é negativo, então minha parábola está triste, com cavidade para baixo, certo? E se o C é 0, ele corta o eixo Y no 0. O segundo passo, agora, é determinar se eu quero o Y do vértice ou o X do vértice. Lembra que eu quero a altura? Certo? A minha altura tá aqui no eixo Y, olha, que é a minha altura. Então, quem que eu tenho que calcular? Y do vértice. O Y do vértice é dado por essa fórmula, menos delta dividido por 4A. O A eu tenho, mas o delta ainda não. Então, eu vou fazer uma pausa e vou aqui calcular o delta. Quem que é o delta? B quadrado menos 4AC. Então, no lugar do B, eu vou colocar 6 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é menos 1, vezes o C. Então, o delta vai ser, quem que é o B? Ao quadrado, 6 ao quadrado, que é 36. Vamos fazer essa conta aqui, ó. Menos 4 vezes menos 1 vai dar 4, vezes 0, que vai dar 0. Então, meu delta é 36. Agora que eu tenho esse valor de delta, que é 36, eu jogo aqui na fórmula do y do vértice. Então, vamos lá, ó. Menos, eu copiei. Quem que é o delta? 36, que eu acabei de encontrar, vezes 4, dividido, quer dizer, desculpa, dividido por 4, vezes A, e o A é menos 1. Então, vai ficar, vamos fazer a regra de sinal aqui embaixo, olha, eu copiei o menos 36 em cima, e 4 vezes menos 1 vai dar menos 4. Agora, só basta dividir. 36 dividido por 4, 9. Menos com menos, mais. Então, positivo o valor. Então, y do vértice é 9. Mas tem que dar resposta, certo? Ele fez uma pergunta, o exercício, nós temos que dar resposta. Então, a resposta, que a altura máxima é 9 metros. Tudo de bem, pessoal? Exercício 3. O lucro mensal de uma empresa é dado por L de x é igual a menos x quadrado mais 30x menos 5, onde x é a quantidade mensal vendida. Determine o lucro mensal máximo possível que essa empresa pode obter. Bom, primeiro passo, a gente já sabe, que é analisar a função e fazer o esboço do gráfico. Então, eu tenho minha função aqui, ó, L de x é igual a menos x quadrado, mais 30x menos 5. Vamos determinar quem é A, B, C? Olha, A, o que tá aqui na frente do x quadrado escondido? Menos 1. O B é 30 e o C é menos 5. Se o A é menos 1, ele tá triste, o vértice tem que ser para baixo. Se o C é menos 5, ele corta a minha função aqui no menos 5, tudo bem? Só que ele quer saber, olha, o lucro máximo. Vamos agora determinar se o lucro está no X ou está no Y. Volta lá para o texto, olha, ele falou que X é a quantidade mensal. Então, aqui no X do gráfico é a quantidade. Então, logo, o meu lucro tem que estar no Y. Então, meu lucro está no Y. Se eu quero saber aqui, ó, o lucro máximo é vértice da função. Então, o que eu vou ter que calcular? Y do vértice.
certo? E eu sei que a fórmula do y do vértice é menos delta dividido por 4a. Não temos o delta ainda. Vamos parar tudo e calcular o delta, que é b² menos 4 vezes a vezes c. Substituindo os valores, olha, quem que é b? É 30. Coloca 30 ao quadrado, menos da fórmula, copia o 4. Quem que é o a? Menos 1. Tá aqui entre parênteses, olha. E quem que é o c? Olha lá, menos 5. Vamos fazer a conta, ó. Delta vai ser igual. Quanto que é 30 ao quadrado? 900. Vamos fazer aqui a conta. Menos com menos, mais com menos, menos. 4 vezes 1, 4 vezes 5, 20. Então, vai ficar o delta, que é 900 menos 20, que vai dar 880. Vou pegar esse valor de delta e vou jogar lá na fórmula, olha. Então, y do vértice vai ser menos da fórmula. Quem que é o delta? 880, dividido por 4, vezes a, que é menos 1. 4 vezes menos 1 vai ficar menos 4 aqui no denominador, olha. A gente conservou o menos 880 em cima e fizemos a conta embaixo, que deu menos 4. Então, fazendo essa divisão, o y do vértice vai ser menos com menos, mais 880 dividido por 4, 220. Então, o lucro máximo que essa empresa pode obter é de 220, certo? Como aqui no texto ele não fala qual que é a moeda, ele não fala se é real, se é dólar, se é euro, então a gente só põe que o lucro máximo é 220. Tudo bem, pessoal? Eu espero que tenha ajudado. Bom, vocês vão perceber que teve 2 erros aqui de digitação, tá? Eu vou colocar no grupo, mas eu tô falando aqui. Olha, qual que é o erro? Deixa eu ver que eu percebi aqui na hora que eu tava explicando. Ah, tá. 2 erros. Na folha anterior, aqui foi um a mais no de vocês. Peraí que eu vou achar. Meu Deus do céu. Aqui, achei. Aqui, olha, vocês vão perceber que aqui no de vocês tá 125, um erro de digitação, certo? Tira esse 1, por favor, me desculpem, foi esse erro. E aqui, olha, nessa equação é 6, e aqui tem outro zero, ó, 60. Foi 60, mas é 6, tá, pessoal? Risquem aí o de vocês, por favor, me desculpem. Pro próximo, eu vou fazer uma revisão mais atenta para não ir esses erros de digitação para vocês, tá bom? Bom, beijo para vocês, espero que esse vídeo tenha ajudado. Vocês estão vendo que nós estamos agora começando com matéria nova, certo? Então, eu sempre vou gravar um vídeo bem detalhado de tudo que for na folha para ajudar no entendimento e no aprendizado de vocês. Beijo, pessoal, até a próxima!